Hoje é um dia diferente. Hoje é um dia em que eu quero aproveitar para fazer um testemunho. Ao mesmo tempo que eu quero aproveitar para fazer um testemunho, eu também quero aproveitar para fazer uma homenagem a uma pessoa que foi muito importante, na verdade fundamental na minha vida aqui na Terra, que foi meu primeiro marido, Hermes Pereira da Silva Neto. Esse cara foi pai da minha primeira filha. E eu quero primeiramente falar aqui sobre o meu testemunho. Hermes desencarnou ontem e o sepultamento do corpo dele foi hoje à tarde. E o que eu quero dizer aqui é que quando a gente olha para trás numa encarnação de uma pessoa, quando uma pessoa muda de plano, seja lá o que você acredita, morre e não continua, ou vai para outra esfera, outro ambiente, eu acredito em vida após a morte e na continuidade da existência, não apenas a vida após a morte, mas em inúmeras encarnações e nos motivos de se reencarnar. Mas o que eu quero dizer aqui é que, por algum motivo, na nossa sociedade, há o desencarne, a morte, o falecimento, se tornou algo trágico, algo desesperador, algo que nos traz muita tristeza, profunda tristeza, e eu peço desculpas aí pelo barulho, infelizmente. Mas algo que traz pra gente até um sentimento de derrota. Mas o que eu quero trazer aqui pra gente é uma reflexão. Por que nos sentimos tão derrotados com a morte? Já que a morte do nosso corpo é uma das, aliás, é a única certeza que nós temos na vida. E que por uma lógica ilógica, na minha concepção, mas é que cada vez mais, quando eu me deparo com as questões da vida, e eu já tive grandes amores que se foram na minha vida, uma filha, uma sobrinha aos 13 anos, minha filha com meses de vida, né? Agora o pai dela, dessa minha filha, dessa nossa filha Lara, também desencarnou, na mesma época, muito próximo, logo depois que a nossa filha desencarnou, o meu sogro, que era o pai do Hermes, também desencarnou. Então foram processos que eu já vivi e já experimentei na minha vida. Meu padrinho, aos 17 anos, quando eu tinha 17 anos. Então foram processos que me serviram para que eu pudesse me deparar, e principalmente a morte da minha filha Lara. Eu tinha 20 anos de idade, era muito jovenzinha, mas já era muito adulta, desde muito nova eu era muito adulta. E eu pude me deparar com explicações que me fizeram crescer, que me fizeram me transformar. E essas transformações me fizeram compreender que a morte é apenas uma
troca de lugar. Que esses processos são processos naturais, que são necessários para a história de cada um. E eu vou dizer para vocês que quando eu entendi, por exemplo, que a minha bebê Lara, amada e querida, né, profundamente amada, minha primeira filha, hoje, como todos sabem, eu tenho a Lelê, né, que é a minha segunda filha, Letícia Sofia, também amada. Enfim, quando eu entendi que ela não me pertencia, que por mais que eu amasse aquele serzinho profundamente, não me pertencia, não era minha, ela era dela mesma. Ela tinha a sua própria história, as suas próprias necessidades. É claro que hoje eu entendo que ali havia também um processo de doação incrível para nós dois, tanto para mim quanto para o pai dela, para o Hermes, de quem eu vou falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais. Mas eu quero trazer aqui um testemunho de compreensão, de resiliência, de entender que cada um tem a sua própria história e que falecer aos 48 anos, como o Hermes tinha, não é uma derrota. Sabe por quê? Agora eu vou falar um pouco mais sobre quem era Hermes. Hermes era uma das pessoas mais bacanas que eu conheci na minha vida. Graças a Deus, nós nunca fomos inimigos, nunca tivemos brigas de inimigos, tivemos discussões, claro, mas brigas de inimigos, aquelas separações escabrosas, aquelas situações escabrosas, nunca tivemos. Nós nos separamos por entendimento. Mas Hermes era e é uma das pessoas mais amorosas que eu conheci em toda a minha vida. Era uma pessoa que cuidava do próximo e estava sempre disponível a auxiliar o próximo. E eu não estou falando aqui porque aconteceu o desencarne dele, não. Eu estou falando aqui porque eu acredito que aquilo que é bom, a gente precisa divulgar para as pessoas. E sim, se tratava de uma pessoa extremamente benévola. Lógico que tinha suas dificuldades e suas questões da sua personalidade, é óbvio. Mas sim, era uma pessoa extremamente boa, que dava exemplo por aí. Mas principalmente, e aí é que vem a melhor parte, a parte mais importante. Foi ele, dentro da sua total simplicidade, fazendo uma coisa quase que de menino. Eu tinha 17 anos e ele tinha 19, por aí, que me ensinou a honrar a Deus, que me ensinou na palavra objetiva, honrar ao Pai. Com um pequeno exemplo, com uma fala de gigantesca simplicidade. Os pais dele moravam numa ladeira. Aliás, no bairro onde nós morávamos era tomado de ladeiras, que era lá em Anchieta. E um dia nós havíamos subido a ladeira a pé, e quando nós já estávamos lá em cima, no que ele olha para trás, tinha uma senhora que era vizinha dele, morava próximo à casa, subindo com umas sacolas de mercado. E
que quando ele olha para trás, imediatamente ele vira e diz assim: deixa eu ir lá acudir a dona fulana. Eu não vou citar o nome dela aqui, mas eu sei o nome dela, eu lembro em detalhes quem era a pessoa. Deixa eu ir lá acudir a dona fulana, porque essas coisas são importantes para Deus. Na hora quando ele falou isso, eu não tive uma educação religiosa assim objetiva, apesar de ter estudado em escola de freira e tal. Eu não tive uma educação religiosa e até era muito questionadora, porque na minha época na escola as irmãs, as freiras falavam coisas pra gente que me chamavam a atenção contrariamente. Olha que eu era muito criança e eu me questionava, assim, enfim, com algumas coisas que elas falavam e muitas vezes eu também fazia perguntas e acabava que eu não obtia as respostas, né, que eu achava que eram interessantes. E quando ele falou isso, né, Deus gosta que a gente faça essas coisas, né? É claro que eu tinha hábito também de fazer essas coisas, porque graças a Deus os meus pais deram essa educação também, né? De ajudar. Muito pelo contrário, a gente ai da gente, eu e minha irmã, que nós não estivéssemos ajudando de forma geral, né, nas coisas, no cotidiano, aos meus próprios pais e a eles, e graças a isso eu sei fazer múltiplas coisas na minha vida, porque meus pais sempre colocaram a gente para colaborar e para ajudar, né? E aí, ele quando falou aquilo me tocou de uma maneira que eu comecei a refletir, assim, o que é o Pai Criador para ele, o que era Deus para ele na época, né? Eu não fazia ideia de que seria o Pai Criador, mas Deus como um ser existente, né? Criador de todas as coisas, mas não um pai, né? E um educador, ou aquele que criou todas as leis naturais, né, com as leis divinas, e que as leis poderiam estar dentro de nós, essas coisas todas. Óbvio que eu não tinha essa amplitude, né? Era uma menina de 17 anos, além de não ter tido, né, a educação religiosa ou qualquer educação no sentido de expansão de consciência, porque hoje a gente sabe que a gente não precisa de educação religiosa, mas sim uma capacidade, um contato com a expansão de consciência, né? Da existência da criação. Então, aquilo para mim foi um exemplo fundamental, um exemplo profundo que me fez refletir por longos anos. Virava e mexia, eu me lembrava daquela cena. Aquela cena extremamente simples, de um menino simples, que morava num lugar extremamente simples, que era o nosso bairro, Anchieta, na periferia do Rio de Janeiro, né? Subúrbio do Rio de Janeiro, Zona Norte. Mas que era um menino que realmente vivia dali, porque eu ainda vivia ali, mas eu estava sempre viajando, eu tinha um outro tipo de criação feita pelos meus pais, mas ele não, ele tinha sido realmente um menino simples de Anchieta, que vivia Anchieta, basicamente, era o mundo dele. Então, o que eu quero dizer aqui, o que eu quero falar aqui, é da minha gratidão profunda, e do meu amor profundo, porque independente da nossa relação de homem e mulher que se encerrou, ele se tornou, dos 11 anos de relacionamento que nós tivemos, uma pessoa fundamental, importantíssima para minha vida, que me ensinou inúmeras coisas. Esse foi só uma gotinha
de tantos exemplos que nós vivemos, de coisas que ele me ensinou. Então, sim, a encarnação do Hermes foi uma encarnação de se agradecer, porque ele sim veio à Terra e salvou uma pessoa, ou salvou outras tantas, mas a história que eu sei é que ele me salvou. Ele fez parte da minha salvação. Fez parte da minha salvação. E eu sou profundamente grata por tudo que eu pude colher diante da vida. E o mais importante, ele me salvou, mas das coisas mais importantes, ele permitiu que a nossa filha viesse ao mundo. A nossa filha Lara pudesse nascer, experimentar um trechinho de vida aqui. Ele deu passagem para ela também, junto comigo. E é mais um motivo para eu me sentir profundamente agradecida. Profundamente agradecida pela importância que essa pessoa teve aqui na Terra. Gratidão. Gratidão a todos que ficaram até aqui ouvindo o meu relato. Então, se você já teve alguém que se foi durante a sua vida aqui na Terra, olha para trás com um sentimento amoroso de gratidão, alegria, jamais de tristeza. Seja grato. Vá para o sepultamento do seu amor que está ali em forma de corpo, apenas um corpo, porque para mim os processos já estão acontecendo de desenlace ou até já aconteceram, com alegria e sentimento profundo de gratidão, porque esse sentimento auxilia muito na recuperação da passagem daquela pessoa que está indo. Vá para a vida, porque um processo de velório e de enterro também é vida, meus irmãos. É vida, é a única certeza que nós temos na vida. E isso jamais, jamais poderá ser uma tragédia, meus irmãos. Pensa nisso. Pensa nisso. Abrace seus amores e agradeça quando eles estiverem indo. Só mais uma coisa. Vou contar aqui para vocês uma pequena coisa. A minha filha Lara, minha bebê, que desencarnou com 3 meses de vida, ela desencarnou nos meus braços. E eu sou muito grata, porque ela pôde ter esse conforto. Ela estava no colinho da mãe, no colo da mãe, quando se desligou do corpo. E eu vi, eu não era espírita ainda na época, mas eu entendi que eu era trabalhadora do Cristo. E sabe por que eu tinha entendido que eu era trabalhadora do Cristo? Porque com 20 anos eu já tinha vivido aquele exemplo lá. E eu já tinha entendido, quando eu estive lá no hospital com a minha filha, que eu era muito mais que mãe dela. Eu era uma trabalhadora do Cristo, que estava lá para auxiliá-la, para ampará-la, como mãe, como uma pessoa que eu tenho certeza que ela confiava para aquele momento tão importante da vida dela, que era o seu desencarne. Muito obrigada a todos
Felicidades mil. Muita paz.